Esse exemplo 1 é um exemplo retirado do Tipler. Ele é um exemplo interessante porque ele possui vários resistores, né? Ele possui duas baterias e uma é a fonte geradora, digamos, né? E outra ainda é a fonte receptora. Então, nós temos duas fontes aí, uma é a fonte que fornece energia, outra é uma fonte que armazena energia. Essas fontes têm resistência interna, são fontes reais, né? A gente tem vários resistores, a gente tem um aterramento, então é um circuito que tem vários elementos, ele é bem completo, assim, para a gente entender, né, a regra das malhas e aplicar aí, né, as questões das quedas de tensão e como calcular a diferença de potencial entre dois pontos. Então vamos resolver esse problema para entender as regrinhas das malhas que eu expliquei para vocês. Então, pessoal, exemplo número 1 de circuitos elétricos diz o seguinte: suponha os elementos do circuito mostrados na figura. Letra A, determine os potenciais nos pontos A até E indicados na figura, admitindo que o potencial no ponto E seja nulo. E letra B, determine as potências de entrada e de saída no circuito. Então, olha só. Primeira coisa, vamos entender o nosso circuito elétrico, tá? Nós temos vários elementos do circuito aqui. E tem uma representação aqui que eu não sei se vocês estão familiarizados, que é o símbolo do aterramento, tá? Esse fio aqui, na verdade, eram para ser 4 tracinhos, é o terra. E toda vez que eu ligo alguma coisa à terra, na primeira aula de eletricidade eu falo no aterramento. Mas agora, em termos de circuito elétrico, quando eu ligo alguma parte do meu circuito no terra, o potencial é nulo. Então, ele fica com o potencial de referência. O potencial da terra, a gente diz que é 0 volts, tá? É um valor de referência. Então, em termos do circuito, na verdade, ele não vai afetar em nada aqui a passagem de corrente. Ele só serve para esse ponto aqui estar com o meu potencial igual a 0. Tá? É só isso que vai afetar esse terra aqui. Então, ó, eu tenho uma fonte, eu tenho uma bateria aqui, né? Representada aqui nesse retângulo. Se está incluída essa resistência aqui dentro, é porque isso aqui é uma resistência interna da minha fonte de tensão. Aqui eu tenho uma segunda fonte, ó, com uma resistência interna também, né? Elas são fontes reais, não fontes ideais. Eu tenho mais 3 resistores, tá? E eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, e quero calcular o potencial nesses pontos. Então, para fazer o cálculo do potencial, eu mostrei para vocês como calcular a diferença de potencial entre dois pontos, certo? Eu não mostrei como calcular em um ponto. A gente sabe calcular a diferença de potencial. Para eu calcular a diferença de potencial, por exemplo, entre o ponto E e o ponto A, eu percorro a minha malha, isso aqui é uma malha só, ó. Eu percorro, né, os elementos aqui que eu tiver no caminho e escolho qualquer caminho. Na verdade, eu posso vir, vamos supor que eu fosse calcular entre os pontos A e E aqui, ó. Poderia vir aqui ou aqui, né? Qualquer caminho é válido. Eu preciso apenas, usando as regras corretas, contabilizar todas as variações de potencial que eu encontrar ao longo do meu caminho. É isso que eu mostrei lá nas regras para vocês. Então, eu sei calcular a diferença de potencial, só que se eu sei o valor de um potencial, por exemplo, esse aqui que é 0, eu consigo calcular o valor do outro. Então, eu vou fazer o cálculo da diferença de potencial sempre usando um valor que eu conheço para ficar só com o potencial do outro ponto, tá?
E aí eu vou percorrer a malha, então, né, contabilizando as variações de potencial, usando aquelas regrinhas dos resistores e das fontes. Para usar aquelas regras, eu tenho que saber o sentido da corrente. Por acaso, aqui, ó, o Tipler, que é o autor desse exemplo, desenhou a corrente, mas muitos problemas não vão me dar a corrente desenhada, então eu tenho que saber, tá? Então, mesmo que tenha desenhado aqui, vamos pensar antes de utilizar essa seta aqui, ó. O que eu tinha? Duas fontes. Vamos supor aqui, ó, que eu vou chamar essa aqui de ε1. Essa aqui vai ser meu ε2. Esse aqui é o meu resistor. Eu poderia chamar de Rzinho os internos e Rzão os externos. Para não dar confusão, vou usar R1, R2, R3, R4 e R5, tá? Tanto faz o nome que vocês vão dar. Podia ser R minúsculo 1 aqui e R maiúsculo 1 aqui. Tanto faz, tá? O que eu quero definir é o sentido da corrente. Eu tenho a fonte ε1 e eu tenho a fonte ε2. Um é um gerador e um é um receptor. Quem que é a fonte principal? Quem que é o gerador aqui? É a maior tensão, 12 volts, porque ela tem que alimentar, além dessa fonte de 4 volts, tem que alimentar todas as tensões, as quedas de tensão, aqui as dissipações de energia dos meus resistores. Então, 4 volts não alimenta nem 12 volts, imagina todos os outros resistores do meu circuito, tá? Então, eu sempre vou partir da fonte, que a fonte é o de maior diferença de potencial. Se em algum momento vocês calcularem a corrente e ela der negativa, é porque vocês desenharam ela invertida, tá? Mas provavelmente a fonte de maior valor vai ser a de maior valor de diferença de potencial. Então a minha corrente sai do positivo. Lembra que na FEM aqui, ó, na força eletromotriz, a minha setinha é do menos para o mais, porque a minha corrente vai sair do positivo para o negativo. A minha setinha da força eletromotriz está aqui, ó, do menos para o mais e do menos para o mais. E a minha corrente vai, ó, tá certo aquela do livro ali, ó, mas às vezes poderia ter errado. A minha corrente vai fazer isso aqui, ó. Eu só tenho uma malha, uma corrente só. Na verdade, isso aqui é um circuito em série, né? Então, olha só. Eu quero calcular na letra A os potenciais, né, dos pontos A, B, C, D, E. Eu falei para vocês que eu sei calcular apenas a diferença de potencial. Então, vamos supor que eu vou tomar dois pontos aqui, ó, o E e o A, tá? Se eu começasse em E e terminasse em A, valor final menos o inicial é VA menos VE. Então, isso aqui lembra que para eu calcular a diferença de potencial, eu vou contabilizando todas as variações dos potenciais, usando aquelas regras lá que eu mostrei para vocês. Então, eu posso vir por aqui, no sentido da corrente, ou poderia vir por aqui. Eu vou usar o caminho mais curto, que tem menos elementos, vai ficar mais fácil para eu calcular, tá? Então, VA menos VE, ó, eu só tenho duas coisas para contabilizar. Essa fonte que eu estou percorrendo no sentido da seta, estou subindo, estou indo do E até o A, o final e o inicial. Então, ε1 positivo, sentido da corrente passando pelo resistor é menos IR, 1 nesse caso, tá? Então, olha só. Epsilon é 12 volts, R1 é 1 ohm. Eu preciso da corrente para fazer o cálculo, senão eu não vou conseguir calcular. Então, como que eu calculo a corrente? Para eu calcular a corrente, eu trabalho com a malha fechada, de modo geral, tá? Olha só, se eu fizer a diferença potencial entre dois pontos ao longo da minha malha, isso aqui vai dar um valor.
Agora, se eu fechar a malha, ao longo de uma malha fechada, a soma tem que dar zero. Lembra? Que é a lei das malhas de Kirchhoff. Então, eu vou ir do ponto E e vou voltar até o ponto E. Eu vou fechar minha malha para eu poder calcular a corrente, tá? Eu vou guardar isso aqui, ó, para poder depois terminar esse cálculo. Então, para eu calcular a corrente, eu vou fazer a malha inteira fechada igualar a zero. Então, ó, a partir do ponto E, primeiro a fonte positiva, porque eu estou no sentido da seta. Ó, estou subindo, vou fazer nesse... Eu que escolhi esse sentido aqui. Epsilon 1 menos, estou no sentido da corrente, e R1. É a mesma aqui, ó, que eu já tinha feito. Passei por R2 no sentido da corrente, então é menos IR2. Passei por R3 no sentido da corrente, menos IR3. Passei por ε2 ao contrário da seta, então isso aqui é menos ε2. R4, estou passando no sentido da corrente, é menos IR4. Passei por R5 no sentido da corrente, menos IR5. Voltei ao meu ponto inicial, quer dizer que eu fechei a malha. Se eu percorri a malha fechada, a soma de todas as variações de potencial tem que dar zero. Isso é o que diz a regra. Então, olha aqui, ó. Eu tenho ε1 e ε2. E tenho I. Então, vou colocar em evidência R1, R2, ó, os menos tá aqui, ó, na frente. R3, R4 e R5, isso aqui é igual a zero. Então, quanto que vai valer minha corrente? Abram com calma aí no caderno de vocês. Então, mas se vocês isolarem a corrente, vai ficar ε1 menos ε2, quem tiver dificuldade abre melhor, dividido por R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5, tá? Eu tenho todos os valores, ó, eu vou conseguir fazer o cálculo. ε1 vale 12 e ε2 vale 4 volts. R1 vale 1, o R2 vale 5, o R3 vale 5, o R4 vale 1 e o R5 vale 4. Se alguém tiver a dúvida, mas no cálculo da malha aqui, as resistências internas e externas é do mesmo jeito, é a mesma coisa, a regra se aplica da mesma forma, tá? Então, para mim, a corrente vai dar 12 menos 4, 8, dividido por 10, 11, 12, 16. 8 por 16, 0,5 ampere é o valor da minha corrente. Agora aqui eu vou conseguir calcular, ó. Então, eu estava fazendo esse cálculo, ó. VA é igual a ε1 menos IR1 mais, vou passar para o outro lado, VE. ε1 vale 12 volts, a corrente vale 0,5, R1 vale 1, e VE, ó, eu sei o valor porque ele está aterrado, é zero. Então, ó, 12 menos 0,5 vai dar 11,5 o potencial, é volt, no meu ponto A. Então, observem uma coisa aqui, ó. A minha fonte é 12 volts e tem que alimentar o circuito inteiro. Lembram da conservação da energia? Aqui não é energia, mas a energia anda junto com a diferença potencial. Eu vou fornecer 12 volts. Percebam que passou pelo primeiro resistor, já deu uma queda na tensão, ó. Já não vai sair 12 volts aqui, vai sair 11,5. Observem que a cada resistor que eu passar, a minha tensão, então no ponto B vai dar menor do que 11,5, no ponto C vai dar menor do que o ponto B. Essa bateria aqui consome, então vai dar queda de tensão com esse resistor mais ainda.
E aí a minha tensão vai ter que ir caindo, 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 caindo até zerar. Tá? Ela acaba zerando aqui no fim das contas. Então, esses 12 volts vão ser consumidos aqui, ó, com todos os elementos do circuito. Então, observem agora com os cálculos. Então, esse era o VA. Para eu calcular o VB, eu vou usar VB e VA, ó. Vou usar essa mesma lógica. Eu vou de ir de A até B, então o ponto final é B, o inicial é A. VB menos VA, olha só o que eu tenho aqui, ó. Só o resistor R2, passando no sentido da corrente, é menos IR2. Então, VB esse aqui era o meu VA. Deixa eu marcar a resposta. VB vai ser menos IR2 mais VA. A corrente era 0,5, R2 vale 5, VA vale 11,5. Então, 0,5 vezes 5 é 2,5, 11,5 menos 2,5, 9 volts, ó. Mais uma queda de tensão, ó. Foi diminuindo, diminuiu, começou em 12, caiu para 11,5, aqui está 9 volts, ó. Próximo ponto, VC, eu vou fazer na mesma lógica, eu vou de B até C. Eu poderia fazer de A até C? Poderia, mas eu vou fazer o caminho mais curto, já que eu já conheço B. Mas quaisquer dois pontos eu poderia usar. Então, eu vou ir do B até C, então eu vou fazer o ponto final menos o ponto inicial. E aqui eu só tenho o resistor R3 percorrendo no sentido da corrente. Então, o meu VC é menos IR3 mais VB. VC vai dar, a corrente era 0,5, né, que eu calculei. O R3 vale 5 e o VB vale 9. Então, o VC vai ser 0,5 vezes 5, 2,5. 9 menos 2,5, 6,5 volts. Lembra que caiu mais um tanto a minha tensão, ó. De 12 já foi para 11,5, já foi para 9, 6,5. VD, agora, mesma lógica. Então, eu vou descer até D. Ponto final menos o ponto inicial. Olha o que eu tenho aqui no caminho, ó. A minha fonte é ε2, que eu vou passar ao contrário da seta dela, então é menos ε. E vou passar pelo resistor R4 no sentido da corrente, menos IR4. Tá? Então, o VD vai ser menos ε2 menos IR4 mais VC. ε2 vale 4, a corrente 0,5, R4 vale 1 e VC eu calculei aqui, ó, 6,5. Cuidado que o erro, se errar a corrente, por exemplo, aqui carrega o erro em todos os cálculos, né? VD vai ser 6,5 menos 4, dá 2,5, menos 0,5, 2 volts. Mais uma vez, ó, a tensão diminuiu. VD, né? Então, ó, saiu 12 volts, começou 12 volts, aqui já saiu 11,5, passou pelo resistor 9 volts, 6,5 volts, aqui tá 2 volts e o VE. Eu sei quanto vale o VE, mas só para fazer a prova, ó. Se eu fosse do ponto D até o ponto E, eu ia fazer VE menos VD, e eu ia passar por esse resistor aqui, menos IR5, né? No sentido da corrente. Então, VE seria menos IR5 mais VD. O VE seria, a corrente vale 0,5, o R5 valia 4 e o VD 2. 0,5 vezes 4 é 2, só que isso aqui é menos 2. Menos 2 mais 2, 0, né? Zerou, porque agora eu cheguei na fonte de novo. Então, aqui eu não preciso mais de potencial, ó, porque eu não tenho mais nada aqui no meu circuito para dissipar energia. Então, ele já chegou aqui zerado. Foi o último elemento que tinha.
Tudo que foi fornecido foi gasto. Então, o último elemento foi quem gastou aqui, ó, a ponto de zerar meu potencial. Então, essa é a resposta da letra A. Resposta da letra B, vou precisar de um novo slide. Eu quero saber potências de entrada e de saída no meu circuito. O que é entrada e o que é saída? Entrada é o fornecimento, que no caso aqui é só a minha fonte, e a saída é todo o resto, todo mundo dissipa, tá? Então, ó, na entrada eu tenho a potência da fonte ali, que era ε1, e na saída eu tenho, isso aqui é a entrada. E na saída, o que eu tenho? Eu tinha o resistor R1, R2, R3, R4, R5 e a fonte 2. Então, fórmula de fonte aí é ε, fórmula de potência de resistor aí é o quadrado R. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, para todos os resistores. R4, R5. Tá? Vamos fazer todos aqui. Então, olha só na entrada. A minha corrente era 0,5 e ε1 era 12. Então, eu tenho de fornecimento, eu tenho de entrada aqui no meu circuito, 6 watts de potência. Potência e energia andam juntos. Lembram da conservação da energia? Tudo que é fornecido pela fonte é o que o circuito precisa para dissipar, para funcionar. Então, olha só, vou calcular agora as saídas, tá? Então, a fonte 2 valia 4 volts, se eu não estou enganada. Então, essa fonte 2 aqui consome 2 watts de potência, tá? Então, todas as correntes eram 0,5. O resistor 1 valia 1. O resistor 2 valia 5. O resistor 3 valia 5. O resistor 4 valia 1. E o resistor 5 valia 4. Então, fazendo esse cálculo, 0,5 ao quadrado, zero vírgula cinco vezes 0,5, 0,25, tá? Então, o primeiro valor aqui, 0,25 watts, né? Esse aqui que é vezes 1, 0,25 watts. Se eu fizer isso vezes 4, vai dar 1 watt. Se eu fizesse isso vezes 5, daria 1,25 watts. Então, essas são todas as minhas potências de saída. Se eu somar isso tudo, olha só, 2, 3,5, né? 3,5 mais 1,5 aqui dá 5, 6 watts. Tenho 6 watts de entrada e eu tenho que ter 6 watts de saída para não violar a lei da conservação de energia.